Olá, ouvintes da Rádio Morrinhos. Eu sou a professora Suedes Rosa Clemente, graduada em História e pós-graduada em Psicopedagogia. Sou professora na Escola Municipal Cleiton de Souza Pérez. Trabalho com os alunos do segundo ano B vespertino. E estou aqui também com a minha aluna Mariana, que vai me ajudar a apresentar este conteúdo, esse tema da independência, em forma de um cordel para vocês. Também estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Sintonizando o Saber. Trouxe para vocês a professora Gisele, da Escola Municipal Humberto Jacinto, para estar falando com vocês sobre esse projeto. E aí, professora Gisele, o que é o projeto Sintonizando o Saber? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui participando deste projeto tão grandioso, tão valioso. Meu nome é Gisele, eu sou professora do segundo ano da Rede Municipal de Educação lá na escola professor Humberto Jacinto Pereira. E esse projeto, ele partiu da Rádio Morrinhos com a Secretaria Municipal de Educação. Bom, esse projeto, ele tem por objetivo levar o conhecimento, levar o conteúdo a todos os estudantes da cidade. Com isso, fazer com que esse conhecimento, com que esse conteúdo chegue na casa de cada um dos estudantes. Durante esse período de pandemia, as aulas foram suspensas e por este motivo, os alunos estão estudando em casa por meio das tecnologias. Então, a rádio veio para contribuir mais ainda com este processo de ensino à distância. Então, pessoal, o tema nosso é o tema da independência e o nome do nosso tema é Independência em Cordel. O tema da independência é um tema muito atual, porque a nossa independência aconteceu lá no ano de 1822, e estamos até hoje lutando por essa independência. Então, é um tema muito diversificado. E aí nós vamos abordar no cordel também questões em relação à sociedade. Será que nós somos independentes? Então, vamos ver através desse cordel se nós somos independentes. Prestem bastante atenção para analisar este cordel. Antes de iniciarmos a leitura do cordel, eu vou apresentar para vocês alguns fatores que levaram à nossa independência. Começou lá na época colonial, quando o português chegou aqui no nosso país. Então, vamos lá. Vocês sabiam que os portugueses vieram para o nosso país por acaso? Mas que quando constataram a fertilidade e riqueza da nossa terra, decidiram explorar o nosso país sem pedir permissão aos indígenas que aqui já habitavam? Que desde a época colonial já existiu o racismo. Vocês sabem o que é o racismo? Racismo é uma raça se sentir melhor, superior a outra raça. Também nessa época já existia desigualdade de classes e a prática da corrupção. O que é corrupção, pessoal? É usar os direitos políticos para fins ilícitos, ilegais, fora da lei. Por exemplo, os portugueses enganavam os indígenas com barganhas para que os indígenas mostrassem a eles as nossas riquezas. Vocês sabiam também que os portugueses já escravizavam, prendiam e oprimiam, diminuindo os negros? Em 1807, a corte portuguesa veio morar no Brasil porque Napoleão Bonaparte, imperador da França, tinha invadido Portugal com seu exército, fazendo com que a corte portuguesa fugisse para o Brasil. Em 1821, a corte portuguesa voltou para Portugal, deixando aqui Dom Pedro I, que era filho do rei Dom João VI. Então, importante você ter abordado este assunto, porque a independência do Brasil aconteceu porque a elite brasileira, que era composta pelos grandes proprietários de terras, queria comercializar com quem quisesse, sem a interferência de Portugal.
A elite, que é o grupo de pessoas que influencia a política, queria governar sozinha e usou da rebeldia e popularidade de Dom Pedro I para satisfazer os seus objetivos, que é outra prática de corrupção. Em 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. A elite se beneficiou, o povo ainda não tinha seus direitos reconhecidos. E assim, são 198 anos de lutas pela tão sonhada independência. Será que realmente o Brasil é um país independente? Vamos deixar, né, Gisele, o pessoal refletir sobre isso. Então, nós escolhemos o nosso tema, independência em cordel. E agora eu quero que a Gisele, a professora Gisele, explique para vocês, para todos nós, o que é um cordel, professora Gisele. Bom, o cordel, ele é um gênero literário muito característico, muito interessante pelo fato dele trazer prazer, alegria em seus versos. Então, o cordel, ele tem origem portuguesa, e tem como característica principal a rima. É uma literatura popular, ou seja, uma literatura do povo, né? E alguns cordéis são ilustrativos, através da estilogravura, que é a arte técnica de fazer gravuras em relevo sobre a madeira. São usados nos cordéis 6, 8 ou 10 versos. Tem como função social informar e divertir os leitores. Suedes, eu acho muito interessante o trabalho, né, de contextualização, usando o cordel como exemplo, né, que é um gênero literário, que é um gênero do povo, e a gente usar esse tema da independência, porque daí nós já vamos explicar aos alunos o que é um cordel e, ao mesmo tempo, explicar a eles o que é independência. Isso, então, muito importante. É importante saber que esse gênero literário, você pode informar e divertir ao mesmo tempo. Então, Suedes, nós vimos que o cordel, ele é feito de rimas. Explica pra gente, então, o que é rima. Pessoal, rima é um recurso linguístico usado principalmente na poesia, nos poemas e no cordel, para dar melhor sonorização a este estilo literário. Por exemplo, nação rima com quê? Coração. Capital rima com quê? Portugal. E assim existem várias palavras que se parecem, que rimam. Então, pessoal, nós vamos começar a contar a história da independência na forma do cordel. Bom, Suedes, é importante ressaltar que este cordel, ele foi escrito pela professora Suedes. Ela é uma artista. Então, todas as pessoas que têm esse dom de escrever, tem que pôr para fora mesmo, né? Tem que escrever mesmo. Então, vamos começar a leitura da nossa poetisa Suedes. Então, vamos lá. Quando o português chegou nesta nossa nação, os índios já moravam em toda a região. O português impôs cultura e religião. Os que se rebelaram, mostraram-lhes o canhão. Vendo que os índios eram livres, difíceis de aprisionar, trouxeram para essa terra uma raça para escravizar. Os negros eram obrigados, sem direitos, trabalhar. O tempo foi passando, o povo estava descontente e tinha um lindo sonho de ser independente. Em 1807, Portugal foi invadido pelo francês Napoleão. A corte portuguesa fugiu para cá então. Viveram muito tempo lá no Rio de Janeiro. Mudaram os costumes desse povo brasileiro. Trouxeram o progresso para a nova capital. Viviam como se tivessem morando em Portugal. A realeza decidiu para Portugal voltar, e de lá Dom João VI passou a nos governar. Aqui muitos queriam fazer rebelião,
Queriam independência para a nossa nação. Dom Pedro era um príncipe muito popular. Junto com os liberais, começou a independência a planejar. No meio de uma viagem, o príncipe uma carta recebeu. Dom João VI queria que Dom Pedro voltasse para Portugal. Essa triste notícia foi a decisão final. No dia 7 de setembro de 1822, levantou sua espada às margens do riacho Ipiranga. Nossa sorte foi lançada. Gritou: independência ou morte. Portugal resistiu para nos libertar. Em 1825, Dom Pedro teve que nossa liberdade comprar. Ficamos livres de Portugal, devendo para a Inglaterra. Pagamos um preço muito alto para libertar nossa terra. 198 anos de lutas pela independência tão sonhada, por muitos esperada, todos os dias conquistada. Em um país independente, os líderes trabalham para toda a gente, fazem benfeitorias para a nação, na saúde, segurança, habitação e educação. Respeitar os nossos direitos previstos na Carta Maior, que é a Constituição. Em um país independente, os líderes políticos não votam contra o povo, não. Em um país independente, não existe corrupção, não existe opressão. O povo é personagem principal, sem desigualdade social. Então, pessoal, estou aqui com a minha aluna Mariana, que vai responder algumas questões relacionadas ao cordel. Então, vamos lá, Mariana. No cordel, existem algumas palavras que rimam. Me fale algumas palavras que rimam que estão no cordel. Nação, região, religião, canhão, aprisionar, escravizar, trabalhar, descontente, independente, Napoleão, então janeiro, brasileiro, capital, Portugal, voltar, governar, rebelião, Portugal, final, espada, lançada, libertar, comprar, Inglaterra, terra, sonhada, esperada, conquistada, independente, gente, educação, constituição, não corrupção, opressão principal, social. Isso aí, Mariana, muito bem. Mariana, no cordel apareceram algumas palavras que fizeram rima. Então, nós vamos pegar algumas dessas palavras e vamos classificá-las quanto ao número de sílabas. Por exemplo, a palavra independente. Como ela está classificada em relação à quantidade de sílabas? Polissílaba. Por que, Mariana, era polissílaba? Porque tem 5 sílabas. Muito bem. E a palavra nação, Mariana? Ela é dissílaba. Por quê? Porque tem 2 sílabas. Muito bem, Mariana. E a palavra capital? Ela é trissílaba. Por quê? Porque ela tem 3 sílabas. E a palavra educação? Ela é polissílaba. Por quê? Porque ela tem 4 sílabas. Muito bem, Mariana. Agora, a pergunta que não quer calar. Você prestou bastante atenção, né, Mariana, no cordel? Então, no cordel falou muito sobre a palavra independência, o que é ser independente. Então, vamos lá. Mariana, o que você entendeu sobre a palavra independente? O que ela significa? Para mim, ela é ser livre. Muito bem, é ser livre. Livre para voar, livre para escolher caminhos, livre para escolhermos o que quisermos. Então, isso é ter liberdade.
Bom, Mariana, eu vi que você é uma aluna muito dedicada, que gosta de língua portuguesa, porque eu vi que você não errou nada que a professora Suedes perguntou para você de língua portuguesa, né? Você falou bem das rimas, você soube a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Você também respondeu uma importante pergunta, mas você sabe quais são os símbolos da nação brasileira? Os 4 símbolos? Vamos lá, então fala. Brasão, hino nacional, selo, bandeira. Muito bem, Mariana. Agora, eu acredito que o maior símbolo da nossa nação, que as crianças mais gostam, é a bandeira nacional. Você conhece a bandeira nacional? Você sabe me contar quais são as cores que tem nela? Quais são as cores? Verde, amarela, azul e branco. Isso! Muito bem. Mariana, você é muito inteligente. E agora você vai me contar quais são o significado de cada cor. Você sabe? Então vamos contar para todo mundo qual é o significado de cada cor da bandeira do Brasil. O verde significa a mata, o amarelo as riquezas e o azul os rios, o branco é a paz. Mariana, o que está escrito na bandeira nacional? Ordem e progresso. Muito bem. Mariana, quantas estrelas tem na nossa bandeira? 27 estrelas. Muito bem. E o que elas representam? Estados e Distrito Federal. Muito bem, Mariana. Estou orgulhosa de você. Eu e a professora Gisele, juntamente com a Mariana, falamos para vocês um pouquinho sobre a nossa bandeira. Agora nós vamos falar sobre o brasão da República. O que é o brasão da República? O brasão da República são as armas nacionais. Foi criado pelo engenheiro Arthur Zauer no governo do Marechal Deodoro da Fonseca. É uma figura usada nos prédios públicos. Seu uso é obrigatório pelas Forças Armadas e os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O brasão é representado por um escudo redondo azul celeste, o qual está apoiado numa estrela de 5 pontas. No centro tem a constelação Cruzeiro do Sul, que está sobre uma espada. Em cima da espada está escrito República Federativa do Brasil, do lado esquerdo, 15 de novembro, e de 1889 à direita. Ao redor está uma coroa formada de um ramo de café, à direita, e outro do fumo florido à esquerda. O selo brasileiro, criado no governo de Marechal Deodoro da Fonseca. O selo nacional é usado em documentos oficiais, como cartas, diplomas, certificados, etc., como intuito de autenticar atos do governo. Ele é representado por uma esfera com as estrelas da bandeira, que indicam as 27 unidades federativas do país. Possui a inscrição República Federativa do Brasil e no meio uma faixa branca com o lema nacional, Ordem e Progresso. Bom, Suedes, é tão interessante, né, conhecer esses símbolos nacionais, que eu acredito que a maioria das pessoas não conheçam. Então, os nossos alunos agora estão tendo a oportunidade de conhecer. E o quarto símbolo, que eu acredito que também seja um dos mais importantes, é o hino nacional. E a história do hino nacional, ela é muito interessante. Ela é recheada de fatos interessantes, mas infelizmente pouco divulgados. Tradicionalmente, o que sabemos sobre o hino é referente aos autores da letra e da música. A letra foi escrita por Joaquim Osório Duque e Estrada e a música é elaborada por Francisco Manuel da Silva. O hino nacional brasileiro foi criado em 1831 e teve diversas denominações antes do título, hoje oficial. Ele
foi chamado de hino 7 de abril, em razão da abolição, da abdicação de Dom Pedro I, marcha triunfal e, por fim, hino nacional. Com o advento da proclamação da República e por decisão de Deodoro da Fonseca, que governava de forma provisória o Brasil, foi promovido um grande concurso para a composição de outra versão do hino. Participaram do concurso 36 candidatos, entre eles Leopoldo Miguel, Alberto Nepomuceno e Francisco Braga. O vencedor foi Leopoldo Miguel, mas o povo não aceitou o novo hino, já que o de Joaquim Osório e Francisco Manuel da Silva havia se tornado extremamente popular desde 1831. Através da comoção popular, Deodoro da Fonseca disse: prefiro o hino já existente. Deodoro, muito estrategista, e para não contrariar o vencedor do concurso, Leopoldo Miguel, considerou a nova composição e a denominou como o hino da proclamação da República. É importante ressaltar que a canção que representa uma nação, como o hino nacional do Brasil, exalta fatos acontecidos, simboliza todas as lutas por ela passada, carrega a identidade de um povo e a grande responsabilidade de ser o porta-voz da nação brasileira para o restante do mundo. Então essa é uma história que acontecem fatos interessantes, que foi até finalizar como o hino nacional, como símbolo, e que a gente tem até hoje, desde que foi criado, a gente esboça respeito, atitudes de patriotismo, principalmente ao cantar o hino nacional, porque quem é que não se arrepia ao ouvir o hino nacional, não é? Isso. Então, o problema é o seguinte, é que o português, naquela época, ele era muito formal. Então, a escrita do hino nacional, ela envolve várias palavras que têm significados que talvez a gente não conheça, principalmente os nossos alunos. Isso, é verdade. Que o significado que a gente precisa entender as palavras. E aí, com isso, Suedes, eu te proponho da gente explicar essas palavras desconhecidas do hino. O que então, você acha? Vamos lá, Gisele? Então, vamos lá. Mariana, eu quero que você preste bastante atenção para você entender a letra do hino nacional. Porque você precisa aprender, decorar e cantar o hino. Mas você precisa também entender o que significa o que está dizendo a letra do hino, certo? Então, o hino nacional, a letra, ficou de Joaquim Osório Duque Estrada, a música de Francisco Manuel da Silva. Eu vou ler e explicar a parte 1, porque o hino nacional ele é feito por duas partes, a parte 1 e a parte 2. Antes de começar, eu quero ressaltar o seguinte, que o hino nacional ele é um poema, ele é uma poesia. Então, faz parte da nossa primeira parte da aula, que a gente falou sobre o cordel. É um tipo de gênero literário, porque ele é uma poesia. Então, vamos começar. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Olha, ouviram lá nas margens do rio Ipiranga. Um rio plácido significa sossego, paz. Então, estava lá nas margens do rio Ipiranga, sossegado, num lugar de paz, de sossego. De um povo heróico, o brado, o grito, o clamor, retumbante, alto, ecoante. Então, ele ouviu-se o grito de um povo que é heróico, alto e ecoante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos, em raios brilhantes, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor, se o direito
dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, com firmeza, em teu seio, em seu interior, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho significa cheio de promessas, então se em teu formoso céu, cheio de promessas, e claro, e límpido, e claro, a imagem do cruzeiro resplandece. Resplandece significa brilho. Então, a imagem do cruzeiro brilhou mais forte. Gigante pela própria natureza. Então, é gigante desde o seu nascimento. És belo, és forte, impávido. Impávido significa destemido. Impávido, colosso. Colosso grande. Então, és belo, és forte, um grande destemido, aquilo que não tem medo. E o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. Agora a Suedes vai explicar a segunda parte do hino nacional. Preste atenção, hein, Mariana? Deitado eternamente em berço esplêndido, em berço admirado, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América. O que significa fulguras? Brilha, que brilha. E florão, que enfeita a América. Iluminada ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. O que é garrida? Vistosa. Teus risonhos, lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada. O que é idolatrada? Amada. Salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. O que é o lábaro? É a bandeira. E digo o verde louro dessa flâmula, também significa bandeira. E também tem a palavra ostentas, que significa exibir. Paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava. Clava forte, que significa arma forte. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Então, quem não fica arrepiado mesmo, como a professora Gisele disse, com esse hino nacional tão lindo? Eu acho que é o hino nacional mais lindo que existe no planeta Terra. Então, aproveitando que nós explicamos para vocês sobre a letra do hino nacional, em tempos difíceis que nós estamos vivendo, que é esse tempo da pandemia, do isolamento social, a independência do Brasil, ela veio enfatizar essa nossa independência de verdade, porque agora nós podemos ver e sentir o verdadeiro sentido de liberdade, porque nós todos somos livres para ir e vir. É tão importante, Suedes, a gente ensinar as crianças desde pequenas o amor à nossa pátria, o amor ao nosso país, para que elas cresçam cidadãos mais conscientes e saberem de seus direitos e dos seus deveres. Então, o 7 de setembro é uma data que não pode ser passada em branco. Como ela aconteceu ontem, né? Ontem foi o dia 7 de setembro,
temos que ter em mente que essa data da independência do Brasil, esse amor à nossa pátria, deve ser comemorada todos os dias. Todos os dias a gente deve ensinar às crianças que o Brasil é nosso e que a gente deve amar e respeitar. Então, cantar o hino nacional é um ato de amor, é demonstrar todo o nosso amor que sentimos pelo nosso país. Queridos ouvintes, quero agradecer aqui a participação da professora Gisele, da Escola Municipal Humberto Jacinto, e da minha aluna Mariana, que me ajudou a conduzir essa aula brilhantemente. Também quero agradecer a todos que ouviram, prestaram atenção na nossa aula. Suedes, eu estou muito feliz pela participação aqui com vocês, com sua aluna Mariana, e eu desejo que essas aulas, todas as aulas, essa que a gente deu e as que estão sendo programadas, que cheguem com carinho na casa de cada um dos nossos alunos e de toda a população morriense. E continuem ligados, ouvindo as nossas aulas, porque conhecimento nunca é demais.